essa contínua repetição de uma ideia de descobrimento e uma outra conjugação no passado do verbo eles eram, e os índios estavam aqui, é uma repetição errada da nossa própria experiência social, porque os indígenas estão presentes aqui e estiveram aqui antes dos brancos descobrirem o tal do Brasil. No coração enigmático do Vale do Rio Doce, onde as águas sussurram segredos ancestrais, reside um povo cuja história é entrelaçada com as correntes do tempo. Entre as sombras das montanhas e os murmúrios das florestas, emergem guardiões de uma tradição ancestral, tecida com fios de resistência e coragem, mergulhados nas profundezas de uma jornada que fortaleceu uma cultura inquebrável, libertando uma força que os mantém firmes diante das adversidades, da resistência à imortalidade. As águas tranquilas do Rio Doce testemunharam uma luz brilhante em meio às sombras do passado e à aurora do presente. Os Engererum, né, grupo macro G, né, fala grupo G, que é de Engererum. O G é forte, os portugueses pegaram mais o G. Eram muitos grupos dos Engererum. Os Krenaks, o maior grupo, né? O Senhor da Terra, Krenak, Senhor da Terra, o líder da Terra, eles eram em maior número. Mas tinha Krakatãs, tinha Aranás, tinha Jiporoques, Potés, Grutujá, então Pojixá. Eram vários grupos aqui nessa região, cerca de 20 grupos. Então nós podemos dizer que um território como o Espírito Santo, haviam aqui muitas etnias indígenas, né? Além aqueles que foram os primeiros contactados pelos colonizadores, os primeiros que chegaram, que eram provavelmente os tupiniquins, né? Esses já tinham chegado mais recentemente do que aqueles do tronco macro-G, que habitavam as regiões das selvas. Foram chamados, no geral, de botocudos, porque usavam os botox, tanto botox labiais, né, que é para você pesar as palavras, e botar também na orelha para você ouvir mais e falar menos. Não eram povos muito faladores mesmo, não. Eles eram muito silenciosos. O meu povo era um povo muito grande, que ocupava praticamente, né, a bacia do Rio Doce por inteiro. Nós estávamos no caminho, né, da mineração aqui de Minas. Atrapalhamos muito a ultrapassagem deles para esse território. Eles não conseguiam fazer esse trajeto mais fácil. Falaram assim, a gente vai ter que exterminar esse povo. É porque eles queriam extinguir mesmo os botocudos. Eles queriam acabar. A guerra justa é um conceito lá do século XVI que vai dizer o seguinte, olha, a terra é do domínio do rei português e um rei cristão. Portanto, todos os seus súditos têm que se submeter à religião do rei, aceitar a religião cristã. E se isso não for aceito, ele tem direito de promover uma guerra justa. E nessa guerra justa, os aprisionados podem ser escravizados. Podem ser mortos ou podem ser escravizados. Se é guerra, você pode matar. Mas se não matar, você pode escravizar. E foi aonde eles colocaram que o nosso povo, eles eram, né? Eles comiam gente, para ter o apoio dos populares para esse massacre acontecer. Aquele povo lá é canibal, eles comem gente, eles não podem ficar aqui com a gente. E 95% dos povos existentes foram reduzidos desde a chegada de Colombo. Com alianças, com guerra,
mas também não só a guerra física, a guerra pela violência, mas com dois outros tipos de guerra. A primeira guerra, a guerra da palavra, a ideia de um Deus que estaria acima dos deuses, das entidades indígenas. Essa mensagem é muito forte, passada aos índios. E a outra guerra é a guerra bacteriológica, é a guerra, né, daquilo que nem sequer os próprios europeus conheciam ainda. Então, é difícil esse cálculo, né? Porque se você soma a violência, a mortalidade ocorrida, se você soma o confinamento forçado em fazendas como escravos ou em aldeias, etc., né? Qual é o percentual de morte sobre a população encontrada? E o que se fazia na época no período colonial era terrível. E isso prosperou. Tivemos aqui na formação de Colatina, é uma coisa que pouca gente sabe. Fizeram 2 aldeamentos, o Mutum e o Pancas. Tem uma reportagem feita pelo Rubem Braga. Ele veio aqui, se eu não me engano, em 1937, visitar a colônia do Pancas, que antes era a colônia com botocudos, não, os dito botocudos, em Jererum, e ela estava com guaranis, e ele viu o estado lamentável, que na verdade eles estavam sendo condenados ao extermínio, né? Há relatos, por exemplo, de um príncipe da Baviera, Maximilian de Wied, em que ele narra, né, que aqui no Espírito Santo os colonos brancos eles eram muito agressivos, violentos com os indígenas. Então isso precisa ser dito com todas as palavras. Tudo que não fosse branco, europeu, relacionado com o mundo cristão europeu, deveria, né, era lícito ser tratado com violência, com negação de direitos, né, com expoliação, com domínio, né, se possível, até mesmo a escravização e a morte. A grande ocupação, que é o marco, é com a vinda da família real. Então a primeira coisa que foi feita foi uma carta régia, expedida em 1808 pelo príncipe regente, né, autorizando uma guerra para submeter os botocudos, principalmente do Espírito Santo, da região do Rio Doce. Então isso aí praticamente permitiu, né, uma grande investida sobre os índios botocudos e o início de um processo de ocupação das regiões interioranas do Espírito Santo para desalojar toda essa população indígena que estava ali, enquanto Portugal ficou lá em cima explorando o ouro na região das Minas Gerais. No ritmo acelerado do mundo moderno, muitas vezes nos encontramos imersos na busca incessante por um futuro brilhante, repleto de avanços tecnológicos e conquistas materiais. No entanto, talvez tenhamos esquecido que a verdadeira essência de um futuro sustentável e significativo reside em olhar para trás, para nossas origens e aprender com as lições do passado. O marco da penetração no Vale do Rio Doce é a partir de 1903, 1904, com o início da construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que era uma estrada de ferro construída com capital inglês, né, para retirar o minério de ferro em Itabira. E aí o Vale do Rio Doce foi todo rompido. E com a estrada de ferro, ela vai impulsionar a presença de fazendas e a produção de café, né, e, portanto, comércio, etc., na região. E vai dar uma outra dinâmica também ao extermínio dos indígenas que ainda permaneciam ali, chegando à questão Krenak, que foram as principais vítimas
dos índios remanescentes ainda no Vale do Rio Doce. O Rio Doce, ele é um ente querido do povo Krenak. E o meu povo foi se vendo assim, né, recuado, mas nunca desistiu. Portanto, que era conhecido também como os botocudos, o nome pejorativo que os colonos nos deram, eles eram conhecidos como um povo bravo. Porque eles não arredavam, eles não tinham medo, não, eles morriam. Foi um massacre mesmo, mas eles não desistiam. A Comissão da Anistia aprovou hoje 2 pedidos de perdão a povos indígenas que foram perseguidos pela ditadura militar. É a primeira vez que o Estado brasileiro concede esse tipo de reparação coletiva. Em nome do Estado brasileiro, eu quero pedir perdão por todo o sofrimento que o seu povo passou. Eu quero pedir perdão na presença aqui do seu pai, que está aqui conosco, nesse momento, todos os seus ancestrais. Na verdade, eu não estou pedindo perdão pelo que aconteceu durante a ditadura. Eu estou pedindo perdão pela perseguição que nos últimos 524 anos o seu povo, assim como todos os demais povos originários, sofreram por conta da invasão que os não indígenas fizeram nessa terra, que é de vocês. O nosso povo aqui foi muito baleado, caçado e perseguido. A gente passou por muitas provações. Vocês viram já a história aí de pedido de desculpa e tudo. Não adianta pedir desculpa depois que você matou as pessoas. Eu já falei isso com o governo. Eu falei, olha, o que adianta pedir desculpa? Depois que você mata as pessoas, não adianta pedir desculpa. Era reto. Eles eram proibidos de falar a nossa língua, Krenak. Eles não podiam reproduzir, não podiam casar, porque não podiam ter filhos. Se soubesse que estavam namorando, eles prendiam. Não, se falasse na língua, ia preso. Se atravessasse o rio, ia preso. Não podia praticar nenhum ato de cultura, fogueira, não podia fazer roda de dança, conversa. Eles iam presos. Então eles foram torturados mesmo. Iam presos por qualquer coisa que eles fizessem. Eles tinham que trabalhar, só trabalhar e viver ali, naquele pedacinho ali, fazendo tudo que os policiais mandavam. Havia concurso de quem matasse mais botocudos. Eles treinavam cachorros, eles matavam, levavam orelhas dos indígenas lá para o Espírito Santo. Quem levasse mais orelhas nesses concursos, eles recebiam um prêmio. A loucura dos governos brasileiros, né, e principalmente nas ditaduras, na ditadura Vargas, removia os povos como bem entendiam. O nosso povo várias vezes foram retirados daqui, levados para outros territórios de outros indígenas, mas eles nunca desistiram de voltar para cá porque eles contam, se você ouvir os nossos anciãos contando, que o Rio Doce os chamavam. Levaram para São Paulo, levaram para Machacali, levaram para longe, mas eles sentiam no coração deles o chamado do Rio Doce. Então, sempre que eles foram retirados, eles voltavam a pé. Em 79, eles sentiram no coração que o rio estava chamando e eles vieram e estava acontecendo a enchente, né, de 79. Que eles chegaram e eles ficaram do outro lado esperando o rio abaixar, porque eles falaram, o rio nos chamou de volta. Então, ele vai nos ajudar. E o rio derrubou aquela construção que tinha lá, daquela cadeia, que eles sofreram tanto, né, naquele presídio. Era uma memória assim, de sofrimento. E quando o rio abaixou, que eles viram que tinha derrubado aquilo, foi uma festa, foi uma alegria. Eles falaram, olha, ele nos chamou, ele nos libertou. A gente, na verdade, reconquistou, mas não podia ter acesso. Porque era um lugar bem pequeno, né, bem precário. A gente era área de pastagem, né, antigamente, e a gente estava restrito num local bem pequenininho. Quando chegou a notícia que a gente tinha conseguido, foi uma festa muito grande, mas a gente não imaginava o que a gente ia passar. Porque a polícia chegou, a gente não podia sair de dentro de casa.
E assim, era uma alegria, né, por reconquistar, mas a gente não sabia o que estava vindo pela frente, porque eram muitas ameaças, muitos xingamentos, muitas agressões, que depois a gente entendeu por que a polícia não deixava a gente sair dentro de casa, porque senão a gente poderia ser morto mesmo. As crianças saíam, eles brigavam, volta, não quero ninguém na estrada, né? E aí depois a gente ficou um período sem poder ter acesso. A gente nunca foi acessado, nunca pôde dormir tranquilo sem uma luta. Eu vejo isso desde que eu nasci, há quase 31 anos atrás. Quando eu nasci, estávamos no processo da retomada do território aqui. E era quando tínhamos que esconder que éramos indígenas para conseguir alguma coisa. Mesmo assim, mesmo com a presença da polícia, a gente ouvia muitos xingamentos. A gente passando, escoltados, e as pessoas do lado xingando, falando muita coisa. E isso ficou por muitos anos. Então, assim, e agora a gente está lutando pelo nosso território de 7 salões, né? E a gente fica muito feliz com os avanços. Aí, quando a gente vê as nossas crianças comemorando, os nossos adolescentes comemorando, a gente fica pensando assim, a gente sabe o que eles vão passar, né? O que a gente passou. Que é uma alegria, mas vem com muita dor. Porque uma das coisas mais difíceis para todo mundo, não é só nós aqui nessa região do Brasil, mas no país inteiro, no mundo inteiro, as pessoas encontrar um lugar para assentar, fazer uma horta, produzir seus alimentos, cuidar da sua vida. A maioria das pessoas vivem refugiados. O mundo hoje está cheio de gente refugiada. Vocês ligam a televisão e vocês vê gente refugiada no mundo inteiro. Refugiado, são milhares de pessoas. Então, a gente pode agradecer cada manhã quando a gente acorda e está num lugar onde a gente não está sendo baleado, caçado, perseguido, tá bom? Temos um risco muito grande, né, de no momento de decisão nacional, se lotear, entendeu? Se leiloar o interesse do povo indígena, porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby, porque o povo indígena não tem representante no Congresso, porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão. Então nós temos que estar aqui presentes, os parentes têm que estar aqui pintados de urucum mesmo, tem que estar aqui com as penas na cabeça para mostrar que é um povo originário daqui, que é um povo que é filho dessa terra e que tem o direito de viver aqui. E é isso que nós viemos dizer hoje ao Congresso Nacional, aos parlamentares que estão aí. Espero que eles tenham ouvido. O marco temporal não é algo que beneficia o povo indígena, não é algo que beneficia os povos originários. É algo feito, na verdade, para tirar deles as terras que originalmente, que ancestralmente são dos povos indígenas. Em linhas bastante gerais, em linhas simples, o marco temporal foi uma tese criada por donos de propriedade rural ou pessoas que tinham interesse nas propriedades, né, de tirar de alguma forma ela do povo indígena. Nem sempre o que está na lei é cumprido como deveria estar. A própria Constituição Federal, que é a régua principal da sociedade, que fez aí o chamamento, né, a ordem para que fossem delimitadas as terras indígenas em 5 anos, não foi obedecida até hoje. O que o marco temporal diz? Se a terra estava ocupada pelo povo originário em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal do Brasil, a terra seria deles. Se não tivesse sendo ocupada por povos indígenas, a terra já não seria, né, do povo originário. Então veja bem, como que isso tudo era feito? Era feito todo um estudo antropológico, social, cultural, histórico, né, para definir quem eram as pessoas que moravam ali, como elas viviam, como elas produziam ali a cultura, como era a religião delas. Era difícil comprovar, inclusive, por fotografias, porque naquela época a fotografia era difícil até para o povo que vivia aqui na cidade, de maneira urbanizada. É uma prova que no direito a gente considera a prova diabólica. A prova em que nós não conseguimos provar o contrário. Como é que eu vou provar que uma terra é minha se ela é minha? Sempre foi minha.
né? Então é uma coisa que fica impossível, por isso que o marco temporal ele é considerado leviano, porque não concordo com ele. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Quando eu fiz aquela intervenção na Assembleia Nacional Constituinte em 87, eu era jovem, como a maioria de vocês. Talvez eu tivesse menos idade do que alguns de vocês, e eu não tinha uma ideia da consequência daquele gesto. Mas hoje, em perspectiva, eu entendi o que é você semear boas sementes. Se você semeia boas sementes, mesmo que você não fique ali vigiando a semente, ela brota, ela germina, ela dá fruto. Eu acho que a minha chegada à Academia Brasileira de Letras é, de certa maneira, a colheita daquela semeadura. A gente deve semear, mesmo quando a gente não vai estar aqui presente para colher. Os nossos netos, nossos descendentes, outras pessoas, os passarinhos vão poder colher o que você plantou. Até as formigas vão gostar disso. Para construirmos um futuro verdadeiramente promissor, precisamos reconhecer a importância de nos reconectarmos com a natureza e com os ensinamentos ancestrais que nos foram transmitidos ao longo das gerações. Nossa história está repleta de exemplos de sociedades que viveram em harmonia com o meio ambiente, respeitando seus ciclos e limites naturais. Precisamos deixar de lado os interesses individuais em prol do bem comum e trabalharmos juntos para criar uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável para todos os seres vivos. Minha mãe, ela faleceu de tristeza com o Atu, né? Então eu fico tão emocionada de falar do Atu, que quando eu encontrei minha mãe, quando a lama chegou no Atu, ela falou assim: filha, não adianta esconder. O Atu já falou comigo que ele morreu. E se ele morreu, eu também vou morrer junto com ele. Vou ficar fazendo o quê aqui? Tudo que está acontecendo aí é resultado da ação humana. O rio está morto. Foi um crime, por resultado da ação humana. É ele que fornecia, né, o alimento, os remédios, as ervas medicinais. A maioria das nossas ervas, elas são ali da bacia do Rio Doce, ali, do leito ali do rio. Tinha a caça, que era no rio, a pesca, a medicina, o higiene do burum, do atu, ele era ali, o banho, aprendiam a nadar, praticavam esporte lá. Então o rio oferecia tudo. O rio era a nossa identidade. A gente tinha, os não indígenas até chamavam a gente de os buruns do atu. Nós somos os índios do Rio Doce. Hoje nós estamos vivenciando essa perda, né, do Rio Doce, que ele foi assassinado pelas empresas gananciosas, que mais uma vez, né, estão assim destruindo o meu povo pela ganância. Antes era para passar para o minério, hoje é lá retirando o minério. Estamos vivendo a consequência disso. Eles pensam que o rio, a água, é apenas um recurso. E ela não é um recurso para a gente. Ela é muito mais do que um recurso. Antes, todas as coisas que aconteciam, mas o rio chamava. O rio protegia, o rio alimentava, o rio cuidava, o rio dava alegria, felicidade, acalentava, porque até quando você estava triste, você ia lá, sentava na beira do rio, conversava com o rio,
curava doenças. E aí, sem o rio? O meu povo ele nunca usou a água do Rio Doce apenas como um recurso. Ela nunca foi um recurso para a gente. Sempre teve uma ligação assim, muito mais profunda. Está previsto para o julgamento começar em outubro, né? E a gente está esperançoso porque é a nossa chance de sermos recompensados. Tal, um pouco, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem esperança mais. Porque a gente vê aí, eles fazem... a justiça determina um valor, a empresa faz outra proposta, né? E aonde que vai? Vai recorrendo, isso vai passando anos, aí acontece isso aqui, olha aí, ó, caminhão-pipa passando aí, ó. Então a gente está aguardando isso aí com muita esperança do governo inglês entender que a justiça brasileira não vai resolver isso e que a gente precisa do apoio deles agora, a gente precisa, é a nossa esperança. Não taru, candé, candé, não taru, rundu, rundu, ré. O que a gente tem de importante agora, que a gente pode perder se a gente não cuidar? Nós temos a nossa língua, o nosso ichoque, que nossos pais, eles foram proibidos de falar, hoje nós não somos. Então nós temos que valorizar, nós temos que resgatar, nós temos nosso território, que é sagrado, nossa terra-mãe. O que a gente pode fazer por ela? Se nós pisarmos suavemente na terra, vai continuar existindo um lugar para a gente pisar e viver. Se a gente não souber andar com cuidado aqui, nós vamos estragar, assim como a gente estragou o rio, estragou a montanha. Quando ele fala a pisar levemente, a pisar com cuidado, ele não fala do nosso pé, né, no solo. Ele fala da forma que a gente trata a terra, da forma que a gente trata, né, o lugar que a gente vive. Porque as consequências, elas são rápidas, elas não são demoradas a chegar até nós, elas são rápidas. Então a gente tem que cuidar da nossa terra, cuidar do nosso ambiente como a gente cuida da nossa casa. Os povos originários não querem destruir as matas. E nós estamos chegando a esse ponto que estamos chegando na nossa maldita civilização desse calor infernal, porque nós estamos destruindo a natureza. Se a gente conseguir comunicar esse pensamento de interdependência de tudo que é da natureza e nós, os humanos, a gente vai adiar o fim desse mundo e vamos, de alguma maneira, comunicar o sentido de ancestralidade. Se o futuro é ancestral, significa que ele já estava aqui e nós só estamos reconhecendo ele agora. A gente não pode deixar para reconhecer isso tardiamente, tem que ser a tempo. Ao olharmos para o passado, podemos encontrar inspiração e orientação para moldar o futuro que desejamos. Um futuro onde a sabedoria ancestral e o amor pela natureza guiam nossos passos, enquanto construímos juntos um mundo de paz, prosperidade e respeito mútuo. Que possamos aprender com o passado e abraçar o presente com a determinação de construir um futuro que honre e proteja toda a vida em nosso planeta.